Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. 1 aos Coríntios, capítulo 9. Eu quero que os irmãos reflitam bem na palavra que o Senhor nos deu para hoje. Eu tenho plena convicção de que é esta a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Amém? Eu vou falar sobre em busca da satisfação pessoal. Eu quero falar devagar, com calma, ler todos os versículos que eu anotei aqui, e no fim orar, para que esta palavra se torne rema na nossa vida e nós possamos praticá-la. 1 aos Coríntios, capítulo 9, 13 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo. Melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Vamos falar juntos? Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. De novo, ai de mim. Ouça, se o faço de boa vontade, terei recompensa, mas se de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Vamos orar. Pai Santo, dá-me no abrir da minha boca a Tua palavra com sabedoria, para fazer notório o mistério do Evangelho. E que a minha palavra e a minha pregação, Senhor, não consistam em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a minha fé e a fé dos meus irmãos não fique apoiada na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. A Ti a glória, a honra e o louvor, eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, Salmo 100, verso 2, está escrito: servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. É uma ordem. Está no imperativo. Servir ao Senhor com alegria. E na verdade é uma grande honra servir ao Senhor. Atos 5:41, os apóstolos se alegraram, acharam ser um grande privilégio o ser afrontados por servir ao Senhor. Realmente é um privilégio sofrer perseguições por amor à palavra de Deus. Servir ao Senhor traz mesmo muita alegria. Mas, se não o fizer por um comando do Espírito Santo, no seu próprio espírito, você não vencerá os vendavais que vierem contra. Todo crente passa por momentos de dificuldades na vida. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que fomos tirados do mundo
representado na Bíblia pelo Egito. E o caminho que leva do Egito para Canaã passa pelo deserto. Não há como você chegar a Canaã sem passar pelo deserto. Então, nenhum crente chega a Canaã sem passar por fases na sua vida que caracterizam ou chamamos de deserto. Não se pode servir ao Senhor à maneira dos egípcios. Porque se você servir ao Senhor buscando uma satisfação pessoal, com certeza, quando os ventos soprarem contrários, eles derrubarão você. Mas por que eu disse a maneira dos egípcios? Abra lá, Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 35 e 36. Olha que coisa interessante. Diz assim a palavra do Senhor: Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. O Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhe davam o que pediam. Assim despojaram os egípcios. O Senhor deu, vamos repetir aqui, essa frase achei muito interessante. O Senhor deu, foi o Senhor que deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Os egípcios serviram ao povo de Israel com o que eles tinham de melhor: joias de prata, joias de ouro, roupas. Roupa naquela época era um artigo quase que de luxo. Adquirir uma roupa nova naquela época era uma festa. Joias de ouro e de prata, talvez em certos momentos tivesse até menos significado do que uma roupa nova, mas era também muito valioso, claro. E a Bíblia diz que o povo achou graça aos olhos dos egípcios. Então imagina comigo a irmãzinha batendo lá na casa da egípcia e disse: ô senhora, nós estamos indo para a terra prometida, somos hebreus, estamos pedindo a quem puder nos doar joias de prata, joias de ouro e roupas. A senhora tem aí para nos dar? Imagina se alguém chegasse à sua casa, você mulher: ô dona, estamos voltando para nossa terra, o Gugu foi em casa e está nos levando de volta. Alguns estão rindo porque já assistiram, né? Dá para a senhora nos dar aí joias? O que a senhora tiver de correntes, de brincos, anéis, pulseiras, de prata, de ouro e também de roupas, dê para nós, hein? Qual seria a sua reação? O quê? Você quer 1 quilo de sal, de arroz, de feijão? Te dou, mas os meus brincos, as minhas joias, as minhas roupas? Pois foi assim. Foi assim, irmãos. E aquelas egípcias, aqueles egípcios, com certeza, serviram ao povo de Israel com alegria.
alegria. Oh, mas vocês estão indo embora. Puxa, vão fazer falta. Ah, mas é claro que eu vou ajudar vocês. Aqui estão as minhas joias. Desculpe, são poucas, mas é de coração. Só tenho essa, senão daria mais. E assim diz a Bíblia, eles despojaram. Ou seja, os egípcios ficaram sem nada. Tudo que as mulheres tinham de ouro, de prata, de joias, de roupa, deram. Deram por quê? Serviram por quê? Porque queriam se ver livres dos hebreus. Serviram aos egípcios por conveniência, por satisfação pessoal. Eu estarei melhor, ficarei melhor sem essa raça na minha terra, sem esse povo aqui. Então, o que é que eles estão querendo? Tudo que eu tiver, eu dou para me ver livre deles. Servir a Deus assim, irmãos, não é um bom negócio. Por isso que eu escrevi aqui, não se pode servir ao Senhor à maneira dos egípcios. Claro, nesse caso, registrado em Êxodo capítulo 12, 35 a 36. Se você tem inserido, plantado no seu espírito o servir, como eu tenho no meu o ide, geralmente quando fazemos um concílio para examinar um candidato ao ministério, uma das perguntas que normalmente fazemos aliás, é sempre a primeira: fale-nos da sua vocação. Aliás, conversão e chamado. A pessoa relata para o concílio como se deu a sua conversão, como se deu o seu chamado ao ministério. Então, se você tem imprimido no seu espírito o servir ao Senhor, você prosseguirá, independente das circunstâncias adversas. Amém? Eu citei aqui algumas. São circunstâncias, irmãos, que mais cedo ou mais tarde elas baterão à nossa porta. Tem gente que acha que a vida de crente é só para alguns meses ou para alguns anos. Você é crente com fome ou de barriga cheia, alegre ou triste, na angústia ou na dor, na plena força ou morrendo de fraqueza, novo ou velho. Ser crente é um estado de vida, é um modo de vida, é uma existência de vida. Não se converte por alguns anos. Amém? Então, mais cedo ou mais tarde, aquele que quiser servir ao Senhor vai enfrentar uma... Eu estava analisando isso aqui, eu acho que passei por todas. Ou por todas as situações, ou outras além dessas. Ofensas de irmãos. É duro. O apóstolo diz assim, olha, perigo entre irmãos. Perigo entre feras, entre leões, entre bandidos. Perigos na prisão, perigos em lugares perigosos, vai lá, irmãos, mas perigos onde nós supostamente teríamos que nos sentir seguros, é um perigo. Perigos entre irmãos, insatisfação com a igreja. Isso acontece muito, do crente ficar
insatisfeito com a igreja. Crises familiares, crises conjugais. Imagina um pastor passando por uma crise familiar, por uma crise conjugal, e ter que subir ao púlpito e pregar. Normalmente a unção tem que descer. Pastor nunca tem problemas familiares. Pastor é de carne e osso. Se morrer e não sepultar em 24 horas, vai feder também, irmão. Pastor é homem igual você. Não estou aqui me justificando, não. Só estou justificando os pastores, dizendo que pastor também pode passar por problemas conjugais até. Períodos de doenças. Quando a gente está doente, dependendo do grau da enfermidade, o tipo de doença e o grau dela, você não tem forças nem mesmo para dizer: Jesus, me cure. Alguém, uma outra pessoa tem que orar por você, porque você não tem força para orar. Dependendo do grau da doença, a pessoa se entrega à morte. Deus me leva logo, eu não estou aguentando. É ou não é? É ou não é, igreja? É. Escassez financeira. Crente passa por isso, mas o Senhor não supre todas as necessidades. Sabe qual é a necessidade que Deus supre? Eu passei por uma escassez nas finanças em 1987, a igreja já sabe disso, pior ano da minha vida. Mas eu não me lembro de ter dormido uma única noite, eu e a minha casa, com fome. Comemos todos os dias. O Senhor, segundo a sua riqueza, supre todas as nossas necessidades. A necessidade é tomar banho, é comer e beber, comer o que tiver, para não dormir com fome. Não é comer o que quiser. Água não tem jeito, tem que ser água mesmo para matar a sede. Mas ficar aí e ter até a conta de luz cortada por não ter um dinheiro, já passou comigo também isso. Escassez financeira. Imagina se você não tem uma vocação, chamado, imprimir no seu espírito, vai em frente. Imagina se você está buscando servir a Deus por satisfação pessoal, se você vai enfrentar essas coisas. Primeiro vendaval, você larga a sua igreja na mão, você larga o evangelho e as pessoas vão ficar aí. Puxa, por que ele nos abandonou justamente agora? Crise no ministério. Aí você assume o ministério. Ministério aqui, irmãos, não estou falando de ministério pastoral, não. Todo crente tem um ministério no corpo. Não existe um único crente que não tenha nada de ministério. O Espírito Santo se encarrega de colocar cada um no corpo como Ele quer. E por isso é que Deus estabelece líderes, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para treinar esses crentes, para que os crentes desempenhem cada um o seu ministério na igreja, no corpo. Amém? Então todo crente entra em crise. Crise no ministério de dança. Por quê? Porque se você não tem um chamado, você não consegue vencer o vento contrário. Crise no ministério de louvor. Por quê? Porque aqueles que não têm um chamado não conseguem vencer. Crise no ministério da pregação, no ministério de ensino, no ministério, no seminário, na igreja. Crise de arrumar a igreja. Crise nos ministérios gerais. Crise, irmãos. Por quê? Porque os ventos vêm e assopram sobre os que estão em pé. E aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se porém cair, Deus é poderoso para torná-lo a levantar. Eu quero desanimar com todas as letras maiúsculas aqueles que estão servindo por satisfação pessoal. Eu quero dizer em alto som: desista antes que seja tarde. É melhor
desistir em plena atividade do que desistir na crise. Vai ser vergonhoso. Significa, não deu conta do recado. Lá, 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 lá. Ah, irmãos, eu não era pastor ainda. E a igreja onde eu estava, a igreja que me consagrou, o departamento de evangelismo tinha um trabalho na favela do Jaguaré. Eu era recém-chegado na igreja, tinha mudado de igreja. Pastor Wagner lembra desse trabalho na favela. E o líder disse, olha, mais ou menos assim, estou pensando de colocar você como responsável daquele trabalho da favela. Ora sobre isso. Depois não deu certo. Aí tem uma madrugada, eu levantei para orar, irmãos. Morava lá no Piquiri, um apartamento. Uma visão assim, mais na direção de Jaguaré, estendi a minha mão. Eu conhecia o trabalho aí, já participava com o evangelismo. Pregava na rua, lembra, vai? Pregava na rua, na esquina lá. 3 horas da manhã. Naquela época, favela tinha sabe, passava pela cabeça da gente um perigo. Hoje mudou um pouco, né? Mas subiu à minha mente, e se você tivesse que sair daqui para socorrer alguém dentro da favela Jaguaré, você iria? Eu disse na minha oração ao Senhor, eu iria. Eu iria. Sempre que me foi oferecido alguma coisa na igreja para fazer, irmãos, primeiro, eu assumi como sendo uma ordem de Deus. Segundo, eu pensei nas piores circunstâncias, nos piores momentos que porventura surgirem, se eu daria conta do recado. Porque se eu sirvo a Deus por satisfação pessoal, para agradar o meu ego, para mostrar para os outros que eu sirvo, quando chegar um momento desse, eu não vou dar conta do recado, vou cair fora. Mas se eu sirvo a Deus, porque eu sinto no meu espírito, ser impelido pelo Espírito Santo, eu preciso e tenho que obedecer, e a minha obediência me trará prazer. Claro, vou desfrutar pessoalmente desse prazer, porém, vai ser diferente. Eu vou vencer as circunstâncias. Estão me acompanhando? Hein? Os que servem por satisfação pessoal não passam no teste de lealdade. Quando lealdade for requerida, será manifesto o verdadeiro intento do desleal. Ele não liga de deixar você na mão. Isso é forte. O que é fiel e justo se alegra com as conquistas dos irmãos e com as conquistas de sua igreja. Se compadece e se mantém ao lado deles nos momentos difíceis. Provérbio 17:17 está escrito: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Mas o desleal põe em dúvida e logo passa a comentar o seu ponto de vista. Olha, eu esperava mesmo que isso fosse acontecer, porque primeiro que aconteceu aquilo aquela vez, depois não sei o que, você pode ver que não sei quem, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e começa, vai fomentando, e aí vem as reuniões, os aniversários, as reuniões particulares, os almoços, jantares, e aquilo vai crescendo e vai cheirando mal. É um desastre. Mas eu não quero falar muito sobre isso aí. Deixa isso aí para lá.
O texto que eu li, o apóstolo diz: ai de mim, se não anunciar o evangelho. Sobre mim pesa essa obrigação. Diga: ai de mim. Mais forte, igreja: ai de mim. Ai de mim o quê? Eu escrevi aqui 3 coisas que acho que são suficientes para ilustrar o que o Espírito Santo está nos ensinando hoje. Primeiro, ai de mim se não fizer o que Deus manda. Você tem coragem de repetir isso? Ai de mim se eu não fizer o que Deus manda? Ai de mim. Ai de mim. Ai de mim não orar pelos meus irmãos. O profeta Samuel, respondendo a um questionamento do povo, o povo diz: não cesses de orar por nós. Espero que tenha gente lá na salinha agora orando por mim. Não cesses de orar por mim. Não cesse de orar pela igreja. Tem? Tem gente lá? Tem gente aí, minha filha? Se não tiver, você entra lá e ora, viu? O povo diz: não cesse de orar por nós. E o profeta diz: ai de mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Terceiro, ai de mim, não falar de Cristo para as pessoas. Irmãos, como as pessoas serão salvas se não lhes for pregado o evangelho? Mas como pregar se a pessoa não for enviada? Tem gente que acha que a ordem de Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho, é você ficar de boca calada 20 anos da sua vida dentro da igreja. Aí um dia você pega o avião e vai até um outro lugar, e lá você prega o evangelho e volta. A expressão significa: enquanto você vai andando, você vai pregando. Indo, pregai. Indo, pregai. Você está cortando o seu tecido lá, prega o evangelho. Você está amassando lá o seu bolo, fazer lá as suas esfirras, ou para fazer aquela feijoada, hein? Jesus amado, hein Armando? Está pregando. Enfim, cadê o motorista de táxi? Ah, não tem mais táxi, né? O Richard não veio hoje. Eu estou chamando até no nome alemão, Richard. Você está no táxi, está pregando. Enfim, indo, pregai. Indo, pregai. Ontem à noite eu estive no médico. Vou contar essas apenas como exemplo. A moça foi fazer minha ficha, Ruidenberg, né? Ah, o senhor é o nome daquele cara. Olhei, que cara? Aquele que matou a Eloá. Falei, misericórdia, minha filha. Aquele é Lindenberg. Ah, é, Lindenberg. Mas você ouviu? A moça, a atendente, você ouviu? Pegaram o pai dela. Pegaram. E ele também já tinha matado. Tinha matado. É o que Jesus disse, né? Falei para ela. Olha, pregando. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele não fez, recebeu a medida. É mesmo, né? Disse mais. Ouvi alguém dizer, ouvi mesmo, foi uma convenção da Adonep, alguém testemunhando, um irmão testemunhando disse que ele se converteu exatamente nos dias que ele estava pensando se matar. E ele descobriu que
quando há um suicídio na família, nos próximos 20 anos mais alguém da família se suicida, ou se é assassinado, enfim. E ele seria o próximo nessa sequência na família dele. E contei isso para ela. Poxa, quantos anos ele tinha matado? Eram uns 12, né? Falei, pois é, 12 anos. 12 anos depois a filha dele morreu. Falei, tá vendo? Tá vendo como a palavra é verdade? Às vezes você não tem que falar muita coisa, mas indo pregar e diga, eu tenho que pregar. Mais forte. Ah, mas eu não fiz nenhum curso de teologia. Irmãos, se a pessoa vier aqui agora receber Jesus como Salvador, ela pode sair daqui e já começar a pregar. Quem é esse Jesus? Não sei, não conheço. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Conhece? Mas qual é o nome dele? Onde ele mora? Eu não sei nada sobre Jesus. A única coisa que eu sei é que ele me curou. Eu não conheço teologia, não li a Bíblia ainda, não sei orar, eu nem comecei a dar o dízimo, não fui nem batizado, mas uma coisa eu sei, eu era perdido e agora estou salvo. Pregue! Sacode o irmão, diga, pregue, meu irmão! A Bíblia diz, pregue a tempo e fora de tempo. Pregue! Ah, isso é coisa para o pastor. O pastor prega para os crentes e os crentes pregam para os outros. Amém? Diga, ai de mim, se eu não pregar. Leia lá Ezequiel, acho que é o capítulo 18. Leia lá. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 8, porque o nosso tema hoje, irmãos, não é evangelismo, é busca da satisfação pessoal, servir ao Senhor por satisfação pessoal. 1 Coríntios 8. 1 Coríntios é bom, viu, irmãos? Muita coisa boa aqui. O verso 12. Claro que existe todo um contexto, mas não vou pecar usando esse versículo no contexto do que eu estou falando. Diz assim, ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Uau! Diga, ai. Eu vou repetir, pecando assim contra os irmãos, mas eu não peco só contra Deus? Não. Eu peco contra os irmãos. Eu peco contra a esposa, contra o filho. O filho peca contra o pai. Nós pecamos contra as pessoas. E o pior, ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Diga, é forte. É forte? Nesse trimestre, irmãos, nós os pastores estamos empenhados em pregar sobre libertação na área física, financeira e espiritual. Amém? Amém? E essa é uma das áreas espirituais nas quais a igreja precisa de cura. Precisamos de cura para não buscarmos a satisfação pessoal no serviço de Deus. A Bíblia chama isso de servir ao ventre. Diga, ai, ai, ai. Precisamos de cura física, claro. Todos nós precisamos de cura física. No momento eu estou sendo curado fisicamente. Deus me abençoou com o remédio que o médico me deu e eu estou aqui firme, estou pregando. Precisamos de cura física, mas um dia morreremos. Um ex-pastor meu disse uma vez, a última doença Deus não cura. Precisamos de cura
financeira. Claro que precisamos de cura nas finanças. Você quer? Poucos querem? Quantos querem? Mas um dia não precisaremos mais dela. Não é verdade? Precisamos de cura nas áreas espirituais. Essas nos acompanharão para a eternidade. É a única área em que a cura vai nos acompanhar por toda a eternidade. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro deixa eu mostrar os textos que falam sobre aqueles que servem ao ventre. Romanos 16. Algumas páginas para trás aí, você encontra Romanos 16. Aqueles que servem para manter o seu ego. Tem gente que só fica na igreja se tiver um cargo. Não é o caso aqui na nossa igreja, graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dos pastores que estão presentes, dos presbíteros e diáconos, né? Nós, pelo menos, não chegou ao meu conhecimento, nesses 10 anos de igreja, que alguém tenha cometido esse pecado. Mas tem gente que só fica em igreja quando tem cargo. Se não tiver cargo, vai embora da igreja. Se você está nessa igreja atrás de um cargo, meu filho, eu o desencargo disso. Eu tiro a sua esperança. Por favor, não seja mais um na multidão. Agora, se você veio para essa igreja porque quer servir ao Senhor, porque é um chamado no seu espírito, não desista. Deus te achará no meio da multidão. Vamos ler o texto 17 primeiro. 16 e 17 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. São os desleais, dos quais eu falei lá atrás. Desviai-vos deles, pois os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações dos incautos. Segundo texto, Filipenses. Um pouquinho mais à frente, você vai achar Gálatas, Efésios, depois vem Filipenses. Filipenses capítulo 3, começando no 17 também. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Olha aqui para mim, irmãos. Eu fui criado numa igreja, e lá me foi ensinado muitas vezes, que nós não temos que seguir ao homem, seguir a Jesus. E é verdade. Mas alguns, não somente lá, em outros lugares, já ouvi dizer assim: não siga o meu exemplo, siga o exemplo de Jesus. Opa, tem alguma coisa errada. Algo está errado. Porque que a Bíblia ensina é que nós devemos, lógico, seguir a Jesus, mas temos que ser exemplos para as pessoas que não seguem Jesus. Nós somos espelhos para as pessoas que não conhecem Jesus. E é nesse sentido que eu digo para você: eu tenho que ser espelho para você. Siga o meu exemplo. Sigam o exemplo de fé dos seus pastores. Sigam as pregações, os ensinos que nós temos dados. Nós temos procurado ser o melhor exemplo para você. Puxa, está fraco esse amém. Eu desanimo, acho que não estou sendo não. Amém? Amém? E assim você vai ser também um exemplo para as pessoas que estão lá fora. Então Paulo diz: irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há, olha, não eram poucos,
Muitos há, dos quais, muitas vezes, olha aí, não poucas vezes, vos disse, ele disse muitas vezes, e agora novamente digo, e também eu, Ruidenberg, digo de novo, chorando. Não é fácil dizer essas coisas, meus irmãos. Não é fácil. Não é fácil você delatar e lidar com crentes, líderes desleais. Fazemos isso chorando. E diz a palavra que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição. O seu Deus é o ventre. E a sua glória é a vergonha. São pessoas que servem para agradarem a si mesmos. Só pensam nas coisas terrenas. E por último sobre o ventre. Gênesis 3,14, você não precisa ler. Gênesis 3,14 tem um pronunciamento, tem um juízo de Deus para aqueles que buscam satisfação pessoal, que buscam as coisas terrenas, que buscam agradar o seu ventre. O Senhor disse: sobre o teu ventre andarás. Uma maldição lançada sobre a serpente. De maneira, irmãos, que aqueles que servem a Deus por satisfação própria, pessoal, por orgulho, por aparência, são comparados com a serpente. Essas pessoas não estão em pé, porque nessa tarde ou nesta manhã, meditando nessa palavra, eu descobri que Satanás não anda ereto, não anda em pé como nós andamos. Ele anda rastejando. E é por isso que ele está debaixo dos nossos pés, porque ele está rastejando. E ele vai rastejar sobre os seus ventres, sobre o seu ventre. E assim aquele que não serve a Deus como deve, não serve a Deus como deve ser, se compara a Satanás e se arrastam sobre o seu ventre. Mas eu disse que precisamos de cura nessa área, porque é uma cura que permanece por toda a eternidade. Eu quero mostrar isso. Apocalipse capítulo 2, abre lá Apocalipse. Eu quero terminar essa palavra com alegria, irmãos. Apocalipse capítulo 2, é o último livro da Bíblia, o verso 19, diz assim: conheço as tuas obras. Diga: Deus conhece as minhas obras. Conheço o teu amor. Diga: Deus conhece o meu amor. Conheço o teu serviço. Diga: Deus conhece o que eu faço. Conheço a tua fé. Diga: Deus conhece a minha fé. Conheço a tua perseverança. Responda mais alto. Diga: Deus conhece a minha perseverança. E diz mais: conheço as tuas últimas obras. Diga: aleluia. Que são mais numerosas do que as primeiras. Diga: glória a Deus. Agora, se estas últimas forem más obras, ai, ai, ai. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele recompensará até um copo d'água que você abriu para que o seu servo bebesse. Jesus disse: aquele que der, ainda que seja um copo de água fria, a um dos meus pequeninos irmãos, receberá galardão por isso.
Cerca de 30 pessoas, eu acho, passaram um dia ontem aqui, fazendo limpeza, preparando sala de oração, mudando, lavaram todas as cadeiras. Mas ninguém vai chegar no céu e ficar de mãos vazias. Ainda que a única coisa que você fez nessa terra, meu irmão, foi lavar essa cadeira, com certeza o Senhor vai dizer assim: olha, está aqui a recompensa por ter lavado aquela cadeira que o fulano sentou. Olha ele aí. E por falar nisso, aleluia. Eu não gosto de contar sonho assim no púlpito, sem antes pensar e contar para outro. Mas essa noite eu tive um sonho magnífico. Eu ia contar em casa e me passou o momento. Irmãos, eu tive em estado de arrebatamento essa noite. E enquanto eu via as coisas, eu me indagava comigo, mas eu estou sendo arrebatado mesmo? Ou eu estou sonhando? No sonho eu questionava, eu abria e fechava os olhos assim, para ver se eu estava acordado mesmo, ou se eu estava dormindo, sonhando, e eu percebia que eu estava mesmo, era acordado, mas dormindo. E eu me senti sendo levado assim, eu dizia, mas eu estou sendo arrebatado. E eu ia, e eu vi estrelas, vi os céus assim tal, e uma glória de Deus que inundava, uma coisa extraordinária, e eu fui colocado num lugar, tem a ver com essa palavra também, onde eu comecei a ver todos os irmãos que não estão mais conosco, que já passaram pela nossa igreja. Eu vi as pessoas e dizia assim: olha, fulano está aqui, que maravilha! Ele esteve na nossa igreja, está aqui. Eu ouvi no sonho muitos irmãos que quando eu vi, eles estavam na glória, irmãos. Eles estavam comigo sendo arrebatados. Eles estavam entrando no céu. E eu via um a um. Ele esteve na nossa igreja. Ele esteve. E de repente uma luz enorme iluminou. E eu vi o rosto de Cristo com a coroa. Jesus com a coroa de espinho. E aquilo encheu o meu ser. Aleluia! Tudo isso nessa noite. E o sonho acabou. As nossas obras nos acompanharão por toda a eternidade. Eu vou ler outros textos. Capítulo 3, verso 2 de Apocalipse. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. O Senhor analisando as obras de cada um. Você serviu a Deus para satisfação do seu ego. O que você fez? Eu gravei 10 CDs, vendi milhões de discos. Sabe, irmãos, desculpe falar isso. Desculpe, eu não vou citar nomes, só vou citar o fato em si. Mas se tiver que falar pessoalmente, eu já disse para o Judson também. Paz do Senhor, estou nem aí. Eu vi um grupo de ministros famosos, atuais aí do Brasil, fazendo uma aliança, pedindo perdão a Deus, orando, clamando para voltar àquela unção dos primeiros dias. E oraram, falaram bonito, e balabaxararacá. Olhei assim, subiu no meu espírito: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. A única forma desses ministros voltarem à primeira unção é vender tudo o que ganharam vendendo seus discos, e pegar o seu violãozinho, seu saquinho de farinha, e sair por aí de novo,
Estou falando daqueles que fizeram do ministério um comércio. O Senhor examinou e diz assim, ó, não boa não. Olha aqui. Não tem achado as tuas obras perfeitas diante de Deus, não. Diga, Deus. Mais forte. Deus. Exige que as nossas obras sejam perfeitas. Ainda Apocalipse, mais 2 textos, tudo em Apocalipse. Agora o capítulo 14. Não o meu querer, mas o teu, Senhor, faz-me viver para teu louvor. Capítulo 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Irmãos, me chamou a atenção de o Espírito dizer estas coisas. Porque quem está conosco aqui agora não é o Pai nem o Filho, é o Espírito Santo. Claro que Ele é Deus, Ele é Filho, Ele é tudo. Mas o Espírito Santo, falou no céu. Diga, a voz do Espírito Santo falando no céu. Ele deu uma ordem: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Espírito. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Trabalhe, meu irmão, sirva ao Senhor com alegria, de dia e de noite, a tempo e fora de tempo, está sendo tudo registrado lá. Oh, diga aleluia, diga Deus, tem misericórdia de mim. Como estão as tuas obras diante do Senhor? E o último texto, Apocalipse 20. Começando no verso 12, aliás, somente o 12 e o 13. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ou você vai rastejar sobre o seu ventre e vai sofrer a condenação pelas próprias obras que você praticou, ou você vai ser aclamado pelo Espírito lá no céu. Esse é um bem-aventurado. Bem-aventurados os que agora morrem no Senhor, descansarão e as suas obras os seguirão. Fica em pé. Haja o que houver, te ouvirei dizer: este é o caminho e paz terei. No mínimo fale em línguas. No mínimo fale em línguas, igreja. Você é uma igreja pentecostal. Eu tenho ensinado a vocês a serem uma igreja viva. Eu tenho ensinado a vocês a não ficarem de boca calada no culto quando precisa falar.
Há tempo para falar e tempo para ficar calado. Agora é a hora de falar com Deus. Levanta as suas mãos. Oh, levante a sua voz. Vou liberar algumas palavras que o Espírito Santo me deu. A primeira já veio. Vai estar com a formiga, ó preguiçoso. Um canto que as crianças de anos atrás cantavam. Deus não tem preguiçoso na sua obra. Deus não tem preguiçoso na sua obra. Deus não tem preguiçoso na sua obra. Como é que é? Porque senão o tempo sobra. Outra palavra que vem. Vai glorificando a Deus, porque é a palavra de Deus para nós, irmãos. Amém? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Oh, eu quero que você saia daqui hoje dizendo: Senhor, o que eu vou fazer? O que tem que fazer aí? Senhor, eu quero fazer, eu quero trabalhar. Senhor, eu quero te servir, eu quero te servir. Senhor, eu quero te servir. Não a mim, Senhor, mas ao teu nome, toda honra, toda glória. Bendito, oh, aleluia. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. No mínimo, ore em línguas. Eu não estou ouvindo a igreja. Libere o Espírito. Libere a unção que está sobre você. A unção que dele recebesse fica em vós. Pedi que os pastores ali, que casal ali, a Ivani com o Rubens, vem aqui. Quero ministrar sobre vocês. Cadê a igreja? Eu estou olhando os irmãos não estão me obedecendo, não. Tudo de boca fechada, hein? Boca fechada. Ore em línguas, irmãos. Vamos, há um momento de glória aqui. Há um momento de glória. O Espírito Santo está se movendo aqui. O Senhor veio para libertar o cativo. Você está preso? Você está cativo a alguma coisa? Eu te liberto no nome de Jesus. Você é livre. Você é livre. Ele veio para soltar a língua do mudo, para abrir os ouvidos do surdo. Bem devagarzinho. Eu quero ouvir a igreja orando. Quero ouvir a igreja orando. Pastores, presbíteros, levante a voz. Seu exemplo dos fiéis. Vamos orar. Quero ouvir a igreja orando alto. Siga o meu exemplo. Nós temos profetizado, clamado aqui. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Mas se você está servindo ao seu ventre, ao seu interesse. Não, eu não tenho interesse agora de orar em línguas. Se você não tem interesse agora, não vai ter nunca. Porque o Espírito Santo se move sobre nós. E nós profetizamos, nós falamos em línguas, nós glorificamos, nós vibramos na presença do Senhor. Eu quero ouvir o murmúrio da igreja acima do teclado. Bem baixinho. Estou vendo várias pessoas sem orar. Estou de olho. Jovens, orem por favor. É uma batalha. Se você não ora em língua, ora em português. Todos os membros da nossa igreja,
Se você é membro da nossa igreja, quero ver você orando. Ore alto. Não precisa gritar, mas ore alto. Estamos recebendo cura nessa área. Seja envergonhado todo espírito maligno que se levantar contra nós. Espírito de exibição. Orgulho de artista está amarrado em nome de Jesus. Negociadores do evangelho está repreendido em nome de Jesus. Aqueles que pregam, aqueles que ministram, aqueles que vivem do evangelho, que pregam o evangelho, vivem do evangelho não porque vendem, mas porque o evangelho lhes dá. Eu não vou ser sustentado pelas mensagens que eu prego e vendo para vocês, não. Está amarrado em nome de Jesus. Toda igreja comigo agora, diga: Senhor meu Deus, como Igreja Batista Poder da Palavra, nós nos arrependemos de termos cometido esse tipo de pecado, de servirmos a nós mesmos, servirmos ao nosso ventre. Senhor, em nome de Jesus, nós rejeitamos esse espírito no nosso meio, nos humilhamos diante do Senhor, queremos servir ao Senhor com alegria, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, não porque sabemos fazer, não porque queremos nos mostrar, não porque queremos ser conhecidos. Senhor, não queremos gravar CDs, não queremos vender o que o Senhor nos deu de graça. Nós queremos servir ao Senhor de todo o nosso coração, com a alegria do nosso coração, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez por nós. O Senhor nos deu salvação, o Senhor nos deu o Espírito Santo, o Senhor nos deu a Tua palavra, o Senhor nos deu uma palavra, o Senhor nos deu uma família, o Senhor nos deu uma igreja. Oh, maravilhoso Senhor, nós te glorificamos por isso. Nos ajude, Senhor, a nos levantar e andar diante do Senhor e ser exemplo para as pessoas que estão lá fora, a seguir o exemplo dos nossos pastores, e que os nossos pastores sigam o exemplo de Jesus, em nome de Jesus. Você orou com sinceridade de coração? Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Eu não sei. Não sei. Eu não sou merecedor do seu amor. Uma coisa eu sei. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Ele guardará o nosso tesouro. Oh, levanta as suas mãos agora, igreja. Glorifica o Senhor. Ele está guardando o nosso tesouro. Ele está guardando ali. Oh, não cesse de orar. Não cesse de orar. Não cesse de orar, igreja. Esse casal precisa de restauração.
Precisa ter restaurado o seu ministério. Se me candele manahajeste. Execlama xerevola mahazo cotere menihis dolemei. Execole barrajede. Ezele bajere ezecorre na xedere vandalavara xere. Cadê o Gildene? Venha pôr as mãos nessa moça. Eleva xedere vandalevara você. Terequere xele. Vem ajudar a dar a luz. Mas eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Estenda as mãos para cá, igreja. Seja liberado sobre ti o renovar do Senhor, o óleo fresco. Óleo fresco. Óleo fresco. Óleo fresco. Ore comigo, igreja. Óleo fresco. Óleo fresco. Óleo fresco. Óleo fresco. Óleo fresco, óleo fresco, óleo fresco, óleo fresco, óleo fresco. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que és poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Igreja glorificando comigo, igreja. A igreja dando gritos de aleluia, igreja. A igreja aplaudindo ao Senhor, dando bem-vindos ao Espírito Santo, igreja. Dê as boas-vindas mais forte ao Espírito Santo, igreja. A igreja gritando aleluia. Bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Com a igreja, cante comigo. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma,